Olá, seja bem-vindo ao podcast Vida Missional. Eu sou Bruno Saraiva, esse é o seu podcast onde nós falamos sobre missionalidade e o dia a dia da igreja. E hoje eu estou com uma pessoa muito legal, super interessante, mas antes disso, deixa eu falar para vocês, hoje a gente está com plateia, hoje a gente está participando do nosso podcast Vida Missional, está sendo apresentado dentro do Imersão Missional 2024. Imersão Missional acontece na nossa igreja, na Aprisco Comunidade Cristã, e todo ano, em janeiro, nós temos esse evento totalmente gratuito, certo? Totalmente gratuito. E hoje o podcast Vida Missional está sendo gravado dentro do Imersão Missional. Quer ver? Olha o grito da galera aí, ó. É isso. A gente está aqui festejando, a gente está aqui celebrando, adorando ao Senhor e também ouvindo e curtindo o podcast. Antes de ir para o nosso convidado, deixa eu falar também dos nossos apoiadores. A gente está com o apoio da Era Gospel. Moda evangélica, masculina e feminina, é com a Era Gospel. É só seguir a galera lá no Instagram, que você vai ver vários modelos, você vai ver lá camisa, vestido, tudo para que você possa se vestir bem no meio evangélico, para que você possa se vestir bem, tá certo? Eu tô aqui com o Fábio Souza. Beleza, Fábio? Beleza. E antes de eu te apresentar, acho que seria legal você se apresentar, não só para quem está nos assistindo no YouTube, mas também para toda essa galera que está aqui no Imersão Missional. Quem é Fábio Souza? Fábio Souza, casado com Luciana Souza, pai de 2 filhos, Vitor e Rebeca Souza. Sou carioca, da Gema, como fala, né, daqui do Rio de Janeiro. Flamenguista. Flamenguista, isso. Com certeza, obrigado. Tem que deixar claro, Eu não falei sobre isso, porque eu sei que tem uma... Tem outro time aí, Isso. Mas esse ano vai ser complicado. Um sofrimento não pode Esse parar. ano vai ser um ano que a gente vai mostrar quem manda no futebol brasileiro. Verdade, né? Promete. E do outro lado, o sofrimento não para nunca, né? Vamos voltar para o nosso assunto, né, Andy? Senão Vambora. a gente vai estragar a mesa. Isso, mas deixa eu apresentar ele também, então. né? Porque a gente precisa desse espaço para cota, certo? Eu tô aqui com o vascaíno, pastor Alexandre, pastor por ofício, mas Alexandre Evangelista no sobrenome. Sou eu. Beleza? Beleza. Bem-vindo. Hoje a gente vai estar apresentando junto, ele divide a banca comigo, porque nós vamos falar hoje sobre ofício profético, sobre palavra profética, e fica com a gente para você aprender mais um pouco sobre isso. Então, Fábio, eu queria logo de imediato, como nós estamos no Imersão, tem muito jovem, muito adolescente aqui participando com a gente no Imersão Missional. E eu quero saber de você como que você se identificou no chamado profético, sabe? Porque às vezes o jovem ele tem muito essa dúvida, qual é o meu chamado? Eu sou, aliás, o que eu sou? Eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado evangelístico, eu tenho um chamado profético. Quando que isso começou na sua vida e quando que você identificou? E interessante na minha história que eu vim de origem batista e cessacionista. Eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, que não existiam mais dons e não existiam profetas, não existiam apóstolos, não tinha mais esse tipo de ministério. Então, o primeiro impacto foi descobrir que existia ainda as possibilidades dessas operações. E isso ainda Deus usava, né? Então, a minha experiência foi impactante porque foi desconstruir uma ideia que eu tinha segurança. Tipo, isso não existe, né? Até que eu tive uma experiência real de perceber o poder de Deus agindo na minha vida, uma experiência com o Espírito que eu aprendia que não existia, ou era vento de doutrina. A sua igreja era acusada de espalhar esses ventos de doutrina na cidade, né? Sim. A igreja começou lá de Bento Ribeiro. E a gente teve esse encontro com a presença de Deus. E depois, nesse encontro, que vem essa ideia de, tipo, como é que eu correspondo com isso? O que eu faço com isso? E eu não tinha muito claro essa questão, como eu disse, do profético, do profeta. E uma pessoa me disse, você tem um chamado. Tem um chamado ao ministério de profeta. Eu falei, eu não tenho a mínima ideia que é isso, né? E eu fui atrás de, tipo, se Deus está me chamando para uma coisa, eu sempre tive desejo missionário, sempre estava envolvido com a igreja desde pequeno, então eu preciso descobrir isso. E aí eu fui atrás da pessoa que me disse que eu estava sendo chamado. Falei, então você precisa me treinar, eu preciso saber, eu preciso descobrir, porque é diferente da nossa época, agora achar velho, né? Se achar velho. Na nossa época, não tinha internet, não tinha coisas no YouTube para você buscar.
você não tinha livros, materiais sobre o tema. Foi num período do início dos anos 2000 que estava sendo informado na igreja que Deus estava restaurando o ministério profético, que Deus estava restaurando o ministério apostólico. Então isso chegava como uma informação. Não tinha uma referência, material didático, alguém te explicando. Então eu fui atrás da pessoa que falou, eu falei, então precisa ser treinado, como eu disse. E nessa busca, o que eu aprendi, que foi importante para o desenvolvimento, é que eu não preciso estar concentrado em quem eu sou, ou o que eu sou, e sim quem eu sou. E o serviço, ele vai me dizer como eu opero. Não é eu esperar saber o que eu tenho que fazer para operar porque eu sou. Então, eu me descobri profetizando. Eu me descobri operando. As pessoas começaram a dizer, você é profeta. Você é profeta por causa do serviço. E não eu estava fazendo um serviço para poder ser identificado como um profeta. Então, quando você não sabe exatamente qual ministério você vai estar envolvido, um ministério no sentido do que Deus vai te capacitar para servi-lo, faça tudo o que está disponível para ser feito. E você vai descobrir. Sim. Isso é missionalidade. Isso, você vai descobrir, porque os dons, que foi o que eu rompi, os dons estão em atividade, porque o Espírito está em atividade. Então, quando eu me interesso em servir naquilo que diz respeito à igreja, nela existe toda a capacidade e instrumentos, dons para que eu possa servir. Então, eu vou servir na igreja. A igreja, o que eu vou servir vai me dar, no que eu vou servir vai me dar essas ferramentas. Então, a gente não precisa ficar procurando o primeiro dom. A gente primeiro precisa se dar ao serviço. Porque na igreja que estão essas coisas. Né? Porque ela é uma obra de Deus em operação. Ela não é só uma coisa que a gente faz quando se reúne, mas é o que Deus está fazendo na terra, a igreja. Sim. Então, a igreja, ela acaba meio que lançando, né? Você acaba servindo a igreja e se identificando no chamado, né? Agora, qual a importância do ofício profético para a igreja local? Eu vou chegar nesse da igreja local. Deixa eu ampliar um pouco mais a importância do serviço, do ofício do profeta dentro do plano de Deus. Né? Porque a igreja, ela é como eu estava dizendo, ela é uma execução do plano de Deus. Mas Deus tem um plano. Então a gente começa a servir. Que é um instrumento de Deus, né? Para cumprir a missão de Deus. Exatamente. Ela em si é o desenvolvimento do que Deus está fazendo. Então os profetas, eles servem a Deus nisso. Então eles não são só totalmente da igreja. Deus coloca, Paulo escreve, diz que Deus pôs na igreja. Sim. Né? Ele colocou esse tipo de serviço. Então ele já está operando, o ofício do profeta, ele vem operando dentro do plano de Deus. E aí você vê fases do plano que determinam a operação do que significa o profeta. Você vai ver que em Judas, no Novo Testamento, vai dizer que Enoque era um profeta, que profetizou o dilúvio. Então, Enoque teve um funcionamento naquela época como profeta, que estava relacionado com o que Deus estava fazendo naquele momento. Você vai ver Abraão sendo chamado de profeta, mas você não vê Abraão profetizando para ninguém. Sim. Mas no episódio com Abimeleque, Deus vai falar assim, olha, para ele, vai lá, pede desculpa, perdão a Abraão, devolve Sara para ele, porque ele é meu profeta. E ele vai interceder por você e não vai acontecer nenhuma calamidade. Então, o que é o serviço do profeta naquele momento? Representar o que Deus está operando. Abraão era um representante, então ele era um profeta. Mais tarde, quando chega o período da organização de Israel, você tem um personagem principal, importantíssimo, para trazer a identificação de todos os profetas que a gente vê depois na história bíblica, Samuel. Porque a partir de Samuel se estabelece um funcionamento do profético voltado para o que Deus estava fazendo naquele período, que era o desenvolvimento social,
e político no sentido de reino, né? E o funcionamento sacerdotal. Então Samuel ele entra na história porque ele reorganiza tudo isso. Ele reorganiza o sacerdócio porque estava na mão dos filhos de Eli. Ele organiza o reino porque ele escreve as leis do reino, entrega. Justiça, né? Ele faz esse trabalho e ele intercede por povo quando o povo foi atacado pelos filisteus em 1 Samuel capítulo 7. Ele faz um trabalho de intercessão. E você não vê, de novo ali, você não vê especificamente Samuel sendo apresentado como profeta porque ele está falando alguma coisa para alguém sobre a vida dela. Sim. Ele está servindo o que Deus está fazendo. Então ele fala que a palavra de Deus se manifestava a ele, 1 Samuel 3. E a palavra do Senhor se manifestava a Samuel, e Samuel foi servindo o povo. E aí você vai ver, por ele ser esse representante, ele tem uma capacidade de perceber também quem são as pessoas que Deus está movimentando. Então, não é só que Deus fala sobre a vida de uma outra pessoa para o profeta, mas é aquilo que Deus está fazendo com essa pessoa, ele envia o seu representante para falar com ela. Então, não é ele que é detentor da informação, ele é apenas o veículo, o porta-voz. Ele é um representante. Então, ele não tem sabe-ciência, sabe? Tipo, ele sabe o que você está pensando. Não, mas ele sabe do que está acontecendo naquele momento. Por que estão pensando ali? Para quê? Para que ele possa representar o que Deus quer dizer para aquele ambiente. Quando a gente vai ver Jesus, ele provoca perguntas certas à mulher samaritana. Quando ele fala da água do poço e fala, chama teu marido, ela fala assim, eu vejo que você é profeta, porque você tem uma informação sobre mim, que ninguém tem. Sim. Então ela faz o quê? Ela, ao invés de falar para ele, continua profetizando para mim, não. Ela faz uma pergunta. Aonde adorar? Ou seja, a figura do profeta para ela era que ele iria especificar como corresponder a Deus. Então aí está a outra função do profeta, como corresponder a Deus. Como fazer perguntas a Deus, como buscar a Deus. Né? Como responder ao que Deus está querendo fazer. Para isso serviu, tem um exemplo de Jesus. E na igreja inicial em Atos tinha muitos profetas. Os mencionados Ágabo, Barnabé, Silas, o outro Judas, o que escreveu a epístola, eram profetas e trabalhavam no esclarecimento do que Deus estava movimentando ali a partir de Atos 15, que tem um concílio. Sim. Né? Então o que eu entendo que é o profeta para a igreja local, ele trabalha nessa conexão daquilo que Deus está movimentando. Porque nós somos seres que interagimos com o ambiente do que nós fazemos. Os profetas eles estão voltados para aquilo que Deus está operando no que nós estamos fazendo. E quando isso não está sincronizado, eles trabalham para sincronizar. Sim. Eles servem a igreja com isso, gerando uma compreensão de uma consciência alternativa da consciência normal que a gente tem do lugar e do que está acontecendo. Sim. Deixa eu agregar algo aqui com uma visão pastoral antes de avançar, porque eu sei que você é profundo. Quando você falou um pouquinho de você, eu lembro muito bem, você era músico. Tu me conheceu nessa época. Bateria. Era, verdade. Para você ver a violência do chamado bíblico, aquele chamado ali que está em Efésios. Você servindo bem, firme na igreja, operando na música, servindo em outras áreas da igreja, ainda assim, uma chama, algo te incomodava para encontrar aquilo que você nem sabia que tinha que encontrar. Então o chamado bíblico, esse chamado que está em Efésios ali, ele é tão forte que ele vai superar o comodismo do bom serviço natural. Então você estava ali na bateria, hoje deve estar enferrujado, mas tocava muito bem. E ali ministrando. Sou um ex-baterista. E ministrando, e poderia ter um sentimento de acomodação do tipo, eu estou aqui num dos serviços da igreja local mais desejados, vamos dizer, um dos mais desejados, estou aqui servindo na bateria, tenho o meu relacionamento com a liderança da igreja, estou servindo em outras áreas, estou bem.
Só que aí vem uma palavra e junto com essa palavra vem uma chama. Yeah. E essa chama incomoda. Isso. A ponto de que aquele serviço, não que ele deixe de ser valoroso, mas que ele não é mais primário. Você continua fazendo. Eu lembro que você, mesmo se descobrindo e entrando em treinamento profundo, você não deixou de servir a igreja com o serviço na bateria ou em outras movimentações. Essa lucidez de que você, por mais que você esteja procurando algo maior ou mais profundo, você não largar a mão, que fala, botou a mão no arado, não tira. Não largar a mão daquilo que é essencial para o corpo, que serve a igreja. Ainda que você esteja numa profunda busca pessoal. Eu acho que hoje tem muita crise nisso. A pessoa está ali servindo a igreja, sendo em qual área for, sendo como obreiro, como qualquer que for. E de repente vem uma chama de um chamado ministerial. É como se fosse um surto, e ele larga tudo, abandona o processo, abandona a construção e sai como desorientado atrás dessa palavra. Não faz sentido isso, né? E muita gente pelo caminho e na construção coletiva vai ficar sem resposta. Mas era uma benção. Deixou de ser uma benção porque foi buscar em Deus essa essência. Então a gente precisa ter esse equilíbrio de que o serviço no corpo não vai impedir a busca por um desenvolvimento pessoal. Jamais. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você se descobrir, mais o teu serviço fica pontual, fica, né? Ô Xande, como eu falei, por vir de Igreja Batista, meu coração queimava por missões. Isso não aconteceu depois por causa de um dom profético, mas a missionalidade, estar envolvido com missões, já era uma busca ativa na minha vida. Assim, eu hoje estou com 46 anos, eu vou fazer 46 mês que vem. Eu não me lembro ter outro plano de vida. Eu não me lembro. Na nossa casa a gente não fala de outra coisa, porque isso para a gente é a única coisa. Sim. O sentido da nossa vida na terra está no serviço, está em cooperar com o que Deus está movimentando. Então, o dom, ele é aquilo que Deus te dá por causa da entrega que você está se dando também. Eu acredito que o que veio a mim sobre o ministério profético também está relacionado ao que ele quer para uma geração. Sim. Então, não é uma coisa só para mim, é aquilo que tem a ver com o outro. Só também. faz sentido no outro. No outro. Eu me tornar o que Deus quer que eu me torne, Isso. Só faz sentido se existe o outro. Porque o sentimento do ministério, ele precisa ser nutrido e lapidado pelos mandamentos de Deus. Tipo, o que me move em te servir é que eu tenho como mandamento te amar. Amém. Então não é porque eu preciso te impressionar ou eu preciso ser útil para você. Ou se né? sentir importante. Ou se sentir sanar importante. uma carência. Exato. E aí você vê, por que eu quero dizer isso? Porque eu não posso ver o ministério como uma plataforma, no sentido, não é plataforma para não tirar o uso dessa palavra, mas não como eu estou entrando em algo superior. Entendeu? Tipo, eu era baterista e agora eu estou... Uma escada de sucesso. Isso, exatamente. Agora eu sou maior. Eu sou maior. E isso não existe no reino de Deus. Sim. Porque isso tem a ver com como eu continuo servindo. E a paixão do que você faz é o amor ao outro. É o quanto eu amo. As pessoas perguntam, como é que desenvolve a profecia, né? Para profetizar, para você ser assertivo, para você, é o quanto você ama. É o quanto você passa a amar aquela pessoa que está diante de você, que você não tem nenhum contato com ela, mas você quer entregar a ela algo útil à vida dela. Porque a importância de uma palavra, ela é resumo de uma vida toda. Eu encontro com pessoas falam, cara, aquela palavra que você me deu, eu fui para lá, eu fiz isso, olha o que está acontecendo, é aquela palavra, e você vai ver que a palavra ela é muito pequena diante daquilo que Deus realizou na vida da pessoa. Mas é muito gratificante você cooperar dessa forma, porque Deus te chamou para cooperar com isso. Então, antes da popularidade, antes de ser visto como profeta, o coração que busca, ele precisa ser
modelado por essa questão do amar. A gente estava conversando ali dentro na sala, quando Isaías fala, buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado. O versículo seguinte, ele dá o sentido da busca. Buscar não é colocar coisas para dentro. Buscar é colocar coisa para fora. Porque o versículo seguinte ali, deixe o homem mau o seu próprio caminho. Então, como eu busco a Deus? Quando eu tiro, quando eu trabalho para retirar coisas que não devem estar no meu relacionamento com Deus. Então, o buscar a Deus não é um desespero porque eu estou em risco. Buscar a Deus é porque é o sentido da vida. Eu não como só porque eu estou cheio de fome. É normal, é natural. Então, pelo que existe. E se eu não estou querendo buscar a Deus, é porque tem coisas em mim que precisam ser retiradas. Entendi. Agora você falou sobre entregar, e eu quero entrar num tema bem interessante. O que acontece? Eu sigo você há muitos anos. Há muitos anos atrás, eu quase que rodava o Rio de Janeiro para ouvir uma palavra sólida, e por muitas vezes eu esbarrei com você em algumas escolas e tudo, em alguns altares também pregando, eu sempre ali ouvindo, me alimentando. Só que eu entrei em choque quando eu ouvi falar sobre hoje estaremos recebendo o profeta Fábio. Porque o que eu tinha aprendido acerca de profecia era o pastor, o evangelista, o obreiro que levantava como um profeta e todo mundo dizia, não, esse é um profeta, esse é um profeta. Aí eu descobri que existia o ofício profético. Então quero que você explique pra gente essa diferença entre a palavra profética, o ambiente profético e o ofício profético, porque existe diferença, né? Sim. Existe o que tem o chamado pastoral, mas ele também pode liberar profecias, sim, com certeza. Né? Mesmo não sendo um profeta de ofício. Qual seria essa diferença? Porque os dons, eles estão no Espírito, né? Os dons é a operação do Espírito, ou melhor, a palavra que Paulo usa, manifestação do Espírito. Então, toda vez que o Espírito se manifesta, ele, ao se manifestar, disponibiliza para nós a capacidade de interagir com o que ele está manifestando. Então, Paulo vai dizer que é a manifestação do Espírito visando um bem comum. Então, o Espírito quer se manifestar no nosso meio. E eu quero cooperar com o que o Espírito está manifestando. Então, aquela pessoa precisa de cura. Então, dons de curar para aquilo. Uma palavra, a profecia, porque o Espírito está operando, energizando a igreja o tempo todo. Então, isso está disponível para todos. Por isso, Paulo falou que a gente deveria buscar os melhores dons, no sentido daqueles que são mais importantes para o momento, para a vida das pessoas. Então, eu acredito que você não precisa esperar eles chegarem nesse sentido dos dons espirituais. 1 Coríntios 12. É a gente que busca. Paulo começa falando com respeito aos espirituais, aos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, ele está falando, vocês não podem ignorar a manifestação do Espírito. Então, quando a gente não busca os dons, a gente está ignorando a manifestação do Espírito. Porque se eu busco os dons, a manifestação do Espírito acontece, eu posso operar com essa manifestação, e qual é o resultado disso? A operação do Espírito aumenta nas nossas reuniões. Essa operação aumenta ao ponto de eu interagir cada vez mais com realidades espirituais toda vez que a gente está reunido. Isso que a gente chama de presença de Deus. Né? Mas isso, na verdade, é só operação do Espírito. Né? Não prolongando muito, mas é a diferença para mim da manifestação do Espírito e presença. Nós temos manifestação do Espírito, mas pouca presença. Presença é alguém que está ali, ou Deus está ali, Jesus está ali, e só Ele é adorado. Só Ele é contemplado. Não tem a ver com o que Ele vem fazer para nós. É o que nós vamos dar a Ele. Então, a operação, quando o Espírito está manifestando, tem a ver com o que a gente faz um para os outros. Porque visa o benefício comum, então tem a ver com a edificação de todos. Isso é o dom de profecia, como você falou, pastor ou qualquer indivíduo que está no corpo de Cristo precisa, para poder se movimentar do Espírito, precisa dos dons. E aí tem a profecia, que ela é importante para comunicar aquilo que o Espírito está falando. Né? E a profecia ela acontece em forma oral e visual. Tem quando você sonha, quando você tem uma visão, você está recebendo uma comunicação, isso é profecia. E tem a palavra que você tem em relação a alguém, é uma profecia. Né? Então, essa é para todos. Né? E tem, acho que eu já respondi o ambiente profético, essa manifestação
da operação. Agora, o ofício do ministério do profeta, ele está relacionado com o aperfeiçoamento dos santos, está relacionado com um trabalho de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento daquilo que a gente está envolvido. Então, não é só profetizar. Então, profetizar está para todos, mas o profeta não está para profetizar, ele está para nos levar ao desenvolvimento daquilo que a gente precisa desenvolver, que inclui o profetizar. Então, se tem um profeta numa igreja local, esses ambientes se manifestam com mais ordem. Se você lembrar, em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar assim, olha, seja feita tudo com ordem, né? E para edificação. Então ele vai dizendo, ó, quando falar em língua, assim. Quando alguém tem um salmo, um hino, um cântico, está aqui. Aí ele, tratando-se de profetas, ou seja, ele está dando uma instrução de como o profeta se movimenta numa reunião. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, enquanto os outros prestem atenção para cooperar, porque a tradução mais comum é julguem, né? Mas não é esse sentido de atestar a veracidade do que está sendo dito. O julgar é ali, preste atenção, porque vocês precisam cooperar com aquilo que está sendo dito. Por isso que ele fala, se o que estiver falando, a revelação chega para quem está sentado, senta o que está falando, começa a falar aquele que está sentado. 2 ou 3 no máximo faça isso, Paulo fala. E ele fala, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, não tem essa de eu não conseguir me controlar. Né? Porque temperamento é uma coisa, o espírito do profeta é o funcionamento. Sim. Então você tem que ordenar o funcionamento. Então, se tem profeta na igreja local, esses acontecimentos têm ordem. Porque geralmente, eu não sei como é a cultura local aqui, geralmente, fulano deu uma palavra, o outro pensou isso, o outro sonhou, vão conversar tudo com o pastor, né? Para o pastor administrar tudo isso. Então, o que seria um profeta numa comunidade local? Ele administra essas coisas, claro, junto com o pastor. Então, para mim, o ministério profético está relacionado com as ações proféticas que a igreja tem. Intercessão, música, arte, dança, esse movimento de oração, já que falei, intercessão, e os dons. Isso é o ministério profético que está na igreja. Então, se a pessoa está na música, ela está no ministério profético. E aí o profeta vai administrando o que acontece na igreja de profético e o serviço do profético. Ele vai dando olhos, vai dando mente, compreensão para aquilo que o Espírito opera profeticamente no nosso meio. Entendi. E existe diferença, porque a gente vê muito o movimento profético no Antigo Testamento. Existe, no Antigo, né? Existe diferença do profeta do Antigo para o Novo Testamento? E a gente pode até atualizar, trazendo então a movimentação dele para os tempos contemporâneos também. Sim. Existe essa diferença? É legal. Diferença do ministério eu não vejo nenhuma. A diferença de época. Nós vivemos pós-Cristo. Sim. Então, antes, os profetas trabalhavam com uma mensagem que não era clara. 1 Pedro 1,10. Os profetas viviam debaixo do Espírito de Cristo, mas não sabiam quem era o Cristo. Eles ficavam procurando a ocasião, o tempo de como Cristo iria se manifestar. Então, agora Paulo fala que os profetas eles se movem pelo mistério que estava oculto, agora foi revelado. Eles desenvolvem a Cristo. E em relação à capacidade, eu não vejo nenhuma diferença, porque geralmente a gente, quando fala do Antigo Testamento, a gente pinta um quadro comportamental do profeta, que não existe. É uma tradição também que alguém construiu, tipo, os profetas viviam isolados, os profetas eram mal-humorados, os profetas brigavam com todo mundo, os profetas... Isso não é verdade. Os profetas viviam em companhias. Você vai ver na história de Elias e Eliseu, antes de Elias subir, em cada cidade que ele vai passando, ele encontra um grupo de profetas da cidade, 50. Quando ele está fugindo de Jezabel, o que Obed fala para ele? Eu guardei 50 aqui. Vê, tem outros 50 profetas. Então, a atividade do ministério do profeta era em grupo. E foi no meio do ministério de profetas que surgiu a palavra discipulado ou filiação. Os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas.
a casa profética. Em Israel, o funcionamento começou com Samuel em Ramá, a casa profética. O que é essa casa? Formar profetas. Então, a ideia de formação dentro do funcionamento, de funcionamentos religiosos em Israel, começou pelo ministério profético. Então, essa ideia de que era inspiracional, do nada vinha uma palavra, o cara vivia na caverna. Não, o profeta não estava na caverna porque ele estava perdido. Quando Elias estava na caverna, Deus perguntou o que para ele? O que você está fazendo aqui? Ou seja, ele estava onde não deveria estar. Sim. Então, isso não é lugar de profeta. Quando você fala lugar de profeta na caverna, não é. A Bíblia diz que não. Deus pergunta, está no lugar errado, pô. Sim. Teu lugar é no meio do povo. E os profetas são legais. Os profetas são legais. Eles são legais. Eles viviam no meio do povo. Você tem Isaías, que era estadista. Trabalhava no Estado, na monarquia. Por isso ele fala de reino como ninguém. Oséias era um cara urbano, que trabalhava, vivia na rua, Judá, urbano. Então, Deus pediu para ele um símbolo de uma vida comum, casa com uma mulher. Para Isaías, ele viu um trono, porque ele era estadista. Entendeu? Miqueias era um cara também, vivia na periferia, falou sobre justiça social. Amós, no campo, ele falou, não sei de nada, nunca fui na escola de profeta. E Deus me mostrou fruta, mostrou gado, entendeu? Eles eram pessoas normais, vinham a palavra a eles. E eles desenvolviam a partir do seu meio social. Não tinha essa separação. Cara, isso é recente na história da igreja. Essa questão de ser ermitão, de viver como monge. Isso não é um status de espiritualidade carimbada pela Bíblia. Isso é uma decisão, uma postura que acontece muito depois, quando Roma institucionalizou, deixou de ser um império e virou uma igreja. Depois eu acho que esse isolamento vem muito de um caso isolado, que a galera pega muito, que é a questão de João Batista. Quando ele se retira. Mas o retirar de João, ele não é de isolar. Porque ele andava, o texto em Lucas 3 vai dizer que ele andava pela beirada do Rio Jordão, nas circunvizinhanças. Era um ministério itinerante, só que estava localizado num lugar. A mudança dele para o deserto foi estratégica por causa daquilo que ele tinha que desenvolver. Não, sim. E aí pega-se esse caso isolado, porque João Batista ele tinha um destino natural. Que era o sacerdócio no templo. É nisso aí que a gente está entrando, porque se ele batiza na cidade, ele ia ter muitos problemas. Mas por que ele foi para o Jordão? Porque ele foi morar com os essênios. Os essênios tinham tanques batismais, começou com ele. Então, há uma grande possibilidade dele estar fazendo um ritual essênio ali, mostrando que esse ritual, ele simboliza o que Cristo vem fazer. Então, ele não vive sozinho, porque tem multidões com ele. Ele tinha uma equipe, parte da equipe dele andou com Jesus. Sim. Né? E você vai ver que da equipe de João, tem uns caras em Lucas capítulo 11 que perguntam a Jesus o que? Olha, como nós devemos orar? João nos ensinou uma oração. Tinha discipulado também. Então, como a gente tem que orar? Então, isso foi criado, né? E criou uma imagem do profeta, tipo, ele é um cara isolado, ele é um cara que se veste diferente, ele usa barba, né? E anda de sandália também. Né? E o óculos redondo. e ele tem bolsa de couro. Então, come gafanhoto e mel. Isso foi para um cara. Porque Jesus mesmo, falando de João, ele fala assim, João não comia, não bebia, ou seja, ele não se relacionava com vocês na vida comum, vocês dizem que ele tem demônio. Aí vem o Filho do Homem que relaciona com a vida comum de vocês chamam ele de glutão, beberrão, amigo dos pecadores. Então essa opinião pública, ela não pode virar um carimbo de estereotipar um serviço ministerial. O serviço do profeta é livre como todos os outros. Eu acho que a gente não pode botar o estereótipo para determinar uma função. Então, o pastor é o cara mais calmo. O mestre é o cara metódico. O profeta é o maluco. Até porque e o apóstolo é o mais famoso. Então, assim, é o topo, entendeu? Então, esses estereótipos, aí já entrando, são modernos. Mas eles não podem significar o ministério. Nós precisamos romper com esse estereótipo. Sim. Como vocês fazem, de bermuda, chinelo, pá, isso é maneiro. E não deixem mudar vocês, por favor.
Aleluia. Não deixe, porque o normal é quando você cresce, você precisa trabalhar pela multidão. Essa questão do estereótipo é bem importante, porque há um tempo atrás eu preguei aqui sobre arquétipos pastorais bíblicos. Então você vai ver uma grande representação pastoral, Davi, matando urso e leão no campo. Então ele não era aquele barrigudo, enfesado, boa praça, melhor dizendo, que estava na porta da igreja cumprimentando todo mundo. Ele era um cara aguerrido. Ele não pensa em enfrentar o gigante sem antes ter passado por treinamentos. Então, arquétipos pastorais vai conflitar muito com a visão que a gente tem pastoral do cara coroa, boa praça, fala mansa. E aí quando vai dizer, por exemplo, dá a vida pela ovelha, ou deixa os 99 para ir em busca da perdida, são colocações arriscadas que precisam ser feitas por pessoas arrojadas, corajosas, que fogem um pouco desse pré-julgamento pastoral do cara que está ali todo domingo só pregando, cuidando da ovelhinha, engordando a ovelhinha, e vai trazer pessoas que também pastorear, por exemplo, Moisés, quando ele vê a sarça ardente, ele está pastoreando. Então existem momentos que essa figura pastoral ela rompe com esse estereótipo, ela rompe com esse paradigma do pastor quase que fim de carreira, o cara que está ali porque não tem mais nada que fazer, ou algo nesse sentido. Então essa coisa do estereótipo é muito ruim para um desenvolvimento ministerial bíblico, que vai prejudicar muito o entendimento, né? E tem o ponto que as pessoas acham que o pastor não tem virtudes espirituais, no sentido de, parece que o profeta ele tem poderes e um pastor não. Sobrenaturais, Tipo, esse é um estereótipo. Não? A palavra de um pastor, ela tem tanta efetividade quanto uma palavra profética. Sim. Porque a palavra pastoral, ela pode libertar, restaurar, pode instruir. Não necessariamente tem que ser uma palavra profética. Então, essa diferença que às vezes a gente faz nos limita e limita aquilo que a gente pode experimentar. Mas é porque você não acha que é porque a palavra profética ela mostra o futuro? O que eu vou ser? O profeta vai olhar para mim, ele vai dizer uma palavra e a partir dessa palavra eu vou viver. Você não acha que existe muito esse desejo e que o ofício profético ele passa a ser um dos mais desejados por conta disso? Por conta do status do profeta, aquele que vê o futuro? Porque o pastor cuida de ovelhas, né? Já o profeta não. Aquele que tem um ofício profético, né? Aquele que é chamado por profeta, ele acaba sendo pela maioria visto como uma pessoa, digamos que um pouco abaixo apenas do apóstolo, né? Mas, digamos que nos 5 ministérios, as pessoas ainda têm esse olhar de que o profeta ele passa a ser um dos maiores porque ele vê o futuro. É bem assim que você vê? Não, eu não acho que o profeta vê o futuro. Ele tem os olhos atentos no plano de Deus, porque ver o futuro não é a nossa prioridade, porque o futuro está pronto. Ele tá sobre as nossas cabeças. Jesus está lá. Esse é o futuro. Ele vai voltar. Esse é o futuro. O profeta ele está atento ao plano de Deus. Agora, essas diferenças que as pessoas criam, ela não percebe que se você tem uma informação sobre como vai ser, o que você será, você precisa de alguém que te ajude a chegar até lá. Então, não tem como você dizer que a palavra profética ela é mais importante do que a palavra pastoral, porque a palavra pastoral ela vai te ajudar no caminho de chegar lá. Sim. Né? Então, a gente precisa trabalhar para desfazer essa supervalorização do ministério profético, mas dar o valor real para ele, mas não superestimar o ministério profético, para que a gente combata a questão do orgulho, do exagero, como a gente está falando, dessa maneira que as pessoas encaram o ministério do profeta em relação à diferença que ele cria em relação ao ministério pastoral. São dois que movimentam Cristo, porque são parte de Cristo, e eles têm muito para contribuir para a igreja. E aí a gente vai precisar ter uma postura como profeta, de não alimentar isso. Então, assim, muita gente às vezes não entende por eu estar no lugar e evito dar palavras pessoais. Porque eu quero que a lembrança seja
a palavra que todos ouviram. Isso. Entendeu? A não ser que Deus queira falar com as pessoas específicas. Então, porque você não precisa esperar para falar com alguém sobre alguma coisa da vida dela dentro do ofício. Mas aí está, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você não pode usar isso para se promover, você não pode usar isso para ganhar identidade, você não pode usar isso para ser respeitado. E aí tem o outro lado, as pessoas não podem achar que essas ações dos profetas elas são mais superestimadas do que outras ações dentro do povo de Cristo. Você acha que esse profeta que atrai a glória para si, pode ser um falso profeta? Sim, total. Para mim isso é falsificação. A falsificação, ela está relacionada com o benefício que você busca com o que você faz. E existe algum argumento que eu possa, diante da palavra recebida, parâmetros para que eu possa avaliar se essa palavra é de Deus ou não? Eu acredito que o mais importante não é o que não é de Deus, é o que serve e o que não serve. Porque quando Paulo fala assim sobre a profecia, em Tessalonicenses, ele fala sobre examinai todas as coisas, né, e retém o que é bom. Então eu acredito que a gente precisa focar mais em reter o que é bom. E depois, se foi Deus ou não. Né? Porque geralmente a palavra, a profecia, ela vai ter as suas intervenções naturais na forma de como eu comunico. Passa entendeu? pelo profeta. Passa. Não tem jeito. Não tem jeito. Passa pela pessoa, a linguagem. Assim como a palavra de Deus passa pelo pregador. Isso. Porque quando você pega os profetas na Bíblia, Deus não falou, Deus não ditou isso. O sol ficará escuro, a lua se converterá em sangue. Deus não está ditando isso para o profeta Joel. Joel está buscando mecanismos cósmicos de comunicar uma grande reversão no mundo, que ele não sabe como vai ser. Então ele precisa comunicar. Sim. Entendeu? Então não é Deus. As palavras dos profetas na Bíblia não são ditadas, são inspiradas. Então o valor do comunicador ali precisa ser descoberto. A mente do cara precisa ser percebida. Tipo, ele coloca palavras que vai falar daquilo que Deus quer dizer. Sim, entendeu? Eu entendi. Por exemplo, você tem um grande ministério, Deus vai te levar para o mundo todo. O que a pessoa está percebendo? Que o seu ministério, na verdade, está percebendo a força que tem o seu ministério, as possibilidades que tem o seu ministério. Não é que o Espírito está ditando, você vai para muitas nações. Sim. Mas você pode estar percebendo que existe possibilidade para você servir a Deus em qualquer lugar. Sim. Então, a possibilidade grande de uma palavra profética encontrar um coração imaturo e esse coração imaturo ter um discernimento equivocado dela. Sim, total. Por isso que esses problemas eles acontecem porque não tem profetas. Porque o profeta vai ajudar a pessoa a compreender. Não ela vai apenas liberar uma palavra. Exatamente, na maturidade. Vai desenvolver um discernimento. Porque a palavra que é liberada, você profetiza para alguém com qual objetivo? Aquele que profetiza aos homens, para edificar, exortar e consolar. Então, o objetivo é trazer desenvolvimento na vida da pessoa. Uhum. Então, uma palavra para que a pessoa se surpreenda só com a informação, ela está fora do contexto. E aí isso é adivinhação. Quando quando se tem uma informação que tem a ver com um detalhe da vida da pessoa, essa informação ela vem para chamar a atenção da pessoa à mensagem. E não a informação. Sim. Chama teu marido. Não tenho marido. Disseste bem. O que foi o foco? A mensagem. A água que ele estava querendo dar. Sim. E não o fato só de tipo, eu sei que você não está casado ainda. Perfeito. Então, o foco da mensagem do profeta, que quando ele está profetizando, tem que ser, se eu tenho uma informação, aí está a intenção verdadeira. Essa informação eu dou para validar e chamar a atenção da mensagem. Sim. Se eu uso essa informação para chamar a atenção na minha assertividade, daqui a pouco eu vou estar profetizando por qualquer outra coisa. A profecia aponta a Cristo sempre, né? Sim, no sentido de formar aquilo que nós somos nele. É o testemunho de Cristo. Isso aí. Porque a correção para mim dos problemas que a gente tem, que eu acho que é a tua preocupação, a pessoa ouve uma palavra, Deus me deu uma palavra, estou indo, vou fazer.
A solução para isso é ter o ministério profético. Sim. Entendeu? O ministério profético não é um problema, a profecia não é o problema é que não se tem desenvolvimento nesse tipo de operação que está no nosso meio e vai estar e não vai parar. Sim. Entendeu? E a gente só precisa se organizar para ele, porque não tem como você conter as águas do rio, né? E querer fazer com que ele não flua para onde ele tem que fluir. O rio do Espírito vai fluir. Você vai ter profecia, você vai ter sonhos, você vai ter visões, porque ele não vai precisar, não vai esperar você aprender para poder operar assim, ele vai estar operando. Sim. Então, e ele já deu àqueles que precisam se encarregar disso. Deixa eu tentar uma síntese aqui. Então, a solução não é conter a voz profética. A solução é ampliar a instrução profética. Exato. Foi o que Paulo aconselhou em Tessalonicenses. Não proíba o profetizar. Sim. Entendeu? Sim. Porque o que está acontecendo em Tessalonicenses, né? Em Tessalônica? A igreja de Tessalônica, ela tinha uma confiança na volta de Jesus muito grande. E essa confiança gerou ociosidade em muitos. Paulo fala. Acomodação. Então, eles tinham tanta clareza de futuro que eles estavam demasiadamente vivendo para isso e sem tocar a realidade presente. E aí Paulo organiza no final do capítulo 5 como eles deveriam lidar com o que eles têm. E uma delas é não proíba profetizar. Sim. Né? Não despreze as profecias, porque era muita profecia. Sim. Era um lugar que tinha muita. Não despreze. Por quê? Porque nem muita coisa não está acontecendo. Né? Então, mas não despreza, retém o que é bom. Sim. Então o lance não é ficar verificando o que é o que não é de Deus. O lance é o que é bom. Vamos ficar o que é bom. Por quê? Partimos do princípio que todos aqui queremos a edificação do corpo de Cristo. Então eu não preciso ficar vigiando um ao outro para ver se ele está fazendo, se é de Deus e não é de Deus. Sim. O certo e o errado faz parte da construção. Errou, conserta. Eu até brinco que o mandamento não é vigiar uns aos outros, é amar uns aos outros. Sim. Mas a gente vigia uns aos outros mais. A gente troca o que Deus nos dá por aquilo que é sem sentido e vivemos sem sentido. Esse vigiar, às vezes, é medo de perder algo que nem nosso era. Com certeza. É o medo de perder aquilo que a gente julga ser nosso e nunca foi. Se a gente aumenta a operação, aumenta as possibilidades de mais operações, de mais manifestação do Espírito, de mais compreensão. Mais, sempre mais. E até nesse mais você vai aprender a colocar esse mais em ordem. Sim. Para que ele não seja desperdiçado, né? No sentido de virar exibicionismo. Eu vivi uma experiência em que uma comunidade se tornou profética, onde eu não precisava profetizar, porque eles sabiam profetizar melhor do que eu. Então as pessoas não iam para poder ouvir uma profecia minha. Eles iam porque no ambiente existia profecia. Sim. Então é diferente. E aí você vê, ok, trabalhei. O trabalho do profeta está aí. Se você está num lugar, aí as pessoas profetizam. Sim. Agora, respondendo uma pergunta de uma das pessoas que estão aqui, é o seguinte: que palavras você diria para uma pessoa que ainda tem dúvidas quanto ao ofício profético nos dias de hoje? Não perca as dúvidas. Elas vão te manter vivo. Perfeito. Continue com dúvida. Perfeito. A nossa vida precisa ser alimentada por incertezas e dúvidas. Isso não é o oposto de ter fé. Né? Fé é a confiança no que Deus disse. É a minha lealdade e fidelidade ao que Deus disse. Como Deus faz as coisas. Agora, eu não preciso ter certeza de tudo. Eu não tenho certeza. Né? Paulo, quando escreve, ele fala: por essa causa eu me tornei prisioneiro. Então, ser prisioneiro é uma pessoa que não tem certeza de nada. Você está aqui, a qualquer momento você vai estar em outro lugar. E ele não lamentava o fato de ser prisioneiro de Roma. Ele dizia, ele ressignificava a prisão. Ele falava: a minha prisão é o Evangelho. É Cristo que me prende. As algemas é o Evangelho. Então, a circunstância não está determinando como eu vivo, mas eu estou trazendo a circunstância, a mensagem que eu tenho. Sim, o próprio Paulo vai dizer que não tendo julgado ter alcançado algo. Eu sigo. Isso é desesperador. Isso. Quando a gente pensa assim, perguntas que a gente não deveria nunca aceitar responder. Qual é o auge do ministério?
Não tem auge. Não tem. Não existe auge. Se você encarar Paulo 32 anos depois de ministério, que ele escreve Filipenses, ele está preso. Sim. 32 anos depois. E olha, não que eu tenha alcançado, prossigo. Então, quem somos nós, né, para dizer alcancei? Né? Para um cara que era Paulo, era o mundo, ele mexeu com o mundo. E a carta de Filipenses ele escreve preso. Preso. E ele no final vai dizer, alegre-se comigo. Sim. Como? Porque, O cara está preso. porque ele fala assim, se alegre comigo porque a guarda pretoriana, toda ela está sabendo por que eu estou preso. Uhum. Ele falou assim, a mensagem não está presa. Sim. Eu estou, a mensagem. É isso. Ressignificar a vida. Isso é importante. Pegando esse gancho sobre as cartas paulinas e tudo, não que a gente vai entrar nela, mas uma igreja missional, ela é uma igreja que entende que o ID é para todos. Que todos devem cumprir o ID do Senhor e pregar a palavra aos quatro cantos da terra. Qual o impacto do ofício profético no meio evangelístico de uma comunidade? Você vai ver em Atos 15, que eu já citei aqui, 15, 16, você vai ver os profetas ajudando a compreensão do que está sendo expandido pela obra missional de Paulo e Barnabé. Antioquia. E aí você tem uma Antioquia que eles não estão indo, mas eles estão construindo um ambiente para proporcionar o avanço que era necessário. Sim. E é tão importante esse trabalho deles assim, que nunca mais a igreja foi a mesma depois de Antioquia. Sim. Nunca mais. E você vê que os profetas eram totalmente comprometidos com a vida comunitária. A primeira vez que eles são reconhecidos como cristãos. Isso. Que eles ganham uma identidade diante de uma sociedade grega. Sim. Né? E porque a maneira que eles estavam vivendo era... A gente pode usar a expressão que a gente gosta, né? Era céu na terra em Antioquia. Sim. Imagina como era Antioquia, né? Veio um ambiente, como a gente está falando aqui, que o Espírito falou para eles. Separe Paulo e Barnabé, entendeu? Não disse quem foi a voz. É isso. Atraiu os profetas. Sim. Atraía. Ágabo desceu. E é interessante isso, Alexandre. Não falou quem foi a voz. O Espírito disse para nós. Isso é muito legal. Sim. Porque quando o ambiente profético maduro e forte está, não interessa quem foi que disse. O que interessa é que Deus disse. Sim. O nome do profeta que falou separar e para a gente não sabe. E como que você lida, até uma resposta até para aqueles que reconhecem o chamado profético na vida e vão sofrer algumas frustrações no chamado. E eu quero saber como é que você lida diante de uma realidade em que a palavra profética não tenha sido bem recebida por uma pessoa ao qual Deus te direcionou. Eu não quero ser pessimista, né? A dúvida, a frustração, ela precisa ser abraçada. A frustração, ela é uma ferramenta formadora. Ela destrói o seu ego. E você precisa aceitar o que não deu certo na sua vida. Quando não dá certo, você precisa entender, não deu certo, e eu preciso fazer de novo, eu preciso fazer outra vez, né? Eu penso nesse tipo de situação com Isaías. Deus fala, quem há de ir? Quem vai nos representar? Isaías, eu vou. Falou, beleza, eu te envio. Avisa eles que vendo não ouvireis, né, percebendo não entendereis, porque o coração dele está longe, bababá. E Isaías, eu fico imaginando, Isaías falou assim, mas Deus está me mandando pregar para quem não vai entender. Sim. Exatamente. Aí Isaías faz a pergunta, até quando, Senhor? Até que tudo seja destruído, e assim como um tronco, quando é cortado pela metade, dele brota um rebento. Então, a palavra profética, ela precisa ter o que Tiago fala no capítulo 5, deve ser encarada com paciência. Tiago fala, observem a paciência dos profetas. Então a frustração, ela precisa ser... Você vai dar paciente. Por quê? Porque quando Deus utiliza a palavra profética para poder dizer o que Ele quer fazer, essa palavra ela está debaixo da organização e da administração de quem ouviu e não de quem disse. Então a responsabilidade é quem ouve. Então ela faz o que ela quiser que ela ouviu. Entendeu? E aí as consequências vai vir
Se há alguma coisa que Deus quer mudar, porque Ele diz que não aceita mais, a pessoa insiste, deixa vir, e você precisa ter já uma outra palavra para dizer o que ela faz depois para reconstruir. Né? A gente quer lutar, brigar por coisas que nós não precisamos brigar, que não faz parte da nossa obrigação forçar. Então, geralmente, hoje, na minha experiência, assim, palavras proféticas que as pessoas não... Eu não tenho essa questão das pessoas rejeitarem a palavra, mas é a questão de rejeitar a mim. Né? Então, é mais comum rejeitarem a pessoa do que a palavra. As pessoas até querem tua palavra, não querem você. Né? E é assim, as pessoas querem o que você tem, mas não necessariamente querem estar com você. E isso aí você vai precisar da saúde emocional para lidar, porque é frustrante. Porque, poxa, eu não sou o que eu faço. E as pessoas só te respeitam por causa do que você faz. Você é uma pessoa igual a ela. O sentimento de ser usado. É isso, você tem essa sensação. E eu falo de algo que eu passo, que eu vivo. Tipo, a sensação é que as relações são utilitárias demais. Né? Elas não são antropológicas, não são humanas, elas não são pessoais, elas são utilitárias. E a frustração do ministério, cara, a gente precisa abraçar e ir para Jesus. E tudo isso é formador, sabe? A gente não precisa ser impermeável, a gente precisa ser afetado por essas coisas, porque isso faz parte. Jesus sofreu grande angústia. Diz, a minha alma está angustiada até a morte. Ele diz, cara, eu estou com depressão forte. E quando ele precisou de 2 companheiros de oração, eles dormiram. A frustração é a bagagem do ministério. Não tem jeito. As pessoas almejam o ministério. A gente não pode culpar ninguém. Não. Porque Deus está trabalhando em nós. Tipo, o livro de Jó. Ele falou, Jó, abraça. Eu quis assim. Não tem o porquê foi assim. Eu quis assim e abraça. Quando ele abraçou... Abrindo uma adenda aqui, é uma coisa que é uma observância pastoral de muitos anos. Parece que a gente vive uma geração que quer, antes de desenvolver um cristianismo saudável, descobrir o seu serviço. E aí as frustrações do serviço muitas das vezes encontram uma pessoa que não está estabelecida em Cristo. E aí vem a ruína, porque quando você precisa ter a solidez do fruto do Espírito te mantendo de pé, com as frustrações do serviço você não tem. E você joga para Deus uma conta que não é dele. O chamado é dele. Mas o desenvolvimento deveria ser primeiro de um cristianismo saudável, segundo a palavra. Então, por exemplo, você falou aí sobre estrutura emocional. Pessoas que não são estabelecidas em Cristo, que não têm a convicção e a certeza que Deus é um Pai, só vê Deus como aquele provedor, o abençoador, o que tem coisas no bolso para dar. Nas primeiras frustrações de um ministério que deseja, que almeja, que busca, elas vão sucumbir, elas não permanecem. Então, uma grande necessidade desses ministérios já desenvolvidos ou já estabelecidos, trabalhar esse cristianismo saudável nas pessoas, antes de inserir o peso da palavra de serviço. É uma questão que eu coloco muito aqui. Eu converso muito com a liderança sobre isso, não determinar o que as pessoas são sem se comprometer com o que isso vai abalar a vida delas. Aí você vem falando sobre o exortar, o edificar, e tem todo um processo, não é só eu libero uma palavra e eu não estou nem aí para o resto, sabe? E Deus me usou. Isso se torna vaidade. Sim. Sabe? Então, assim, o meu grande temor hoje com essa geração é que a gente já está numa idade que nem para nós mais a gente desenvolve o ministério. A gente desenvolve o ministério para a geração que está chegando aí, essa garotada. E aí a gente pensa o seguinte, até que ponto eu posso liberar uma palavra que eu recebi a nível ministerial que vai jogar ali uma certa crise, porque ela vai ter que encontrar isso no Senhor, se eu não vejo nela o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Você falou de paciência, temperança.
Peraí, eu recebi uma palavra, eu tenho que ter paciência para discernir ela. E até que ponto a minha estrutura psicológica, emocional está em Cristo, está bem resolvida em Cristo. Então, esse é um grande conflito que eu vejo pastoralmente nos gabinetes que faço, de pessoas em crise com palavras a nível de serviço, chamado que recebeu, mas que não tem uma estrutura em Cristo para suportar. E aí vem a primeira frustração, e a pessoa acha que é a maior. Porque quanto mais maduro, e você sabe disso, quanto mais bem resolvidos, os BO, as frustrações são maiores. Porque Deus, ele vai trabalhando por processos. Ele vem ao longo... A gente tem uma história, às vezes as pessoas chegam para a gente e elas querem contar a história da vida em meia hora de gabinete. Eu falo assim, calma, irmão, deixa eu te respeitar. Deixa eu respeitar a tua história. Não faz isso com a sua vida, não. Você viveu 30 anos, 40 anos, e você acha que em meia hora você vai contar a sua vida. Vamos caminhar 1 milha, 2, 3, para que no caminho eu te conheça mais e eu possa, através do chamado que Deus me deu, no caso pastoral, te desenvolver de forma saudável, sem correr o risco de te matar. Então, fica esse dilema de uma geração acelerada, sem paciência, que recebe uma palavra e sai correndo atrás dela pelo meio da rua. É aquela coisa, Deus vai te dar um carro, você pega e vai lá e compra o carro sem condição de pagar. Mas era Deus que ia dar. Então, a grosso modo só. É porque falta, eu gosto de chamar, né, de mente profética, que é uma mentalidade, uma maneira de pensar sobre esse tipo de funcionamento. Quando você fala da palavra, né, a profecia, o dom de profecia, ela acontece no âmbito corpo de Cristo. Né? O que a gente precisa fazer para melhorar o funcionamento é trabalhar com a retirada do estereótipo. Eis que te digo, tu és, sabe? Tem que falar normal. E nem precisa estar no culto público. Você está normal, 2 horas. falar normal, é vida. Usar palavras simples e objetivas. E sem procurar surpreender. Então, a partir daí, você vai desenvolvendo a melhor colheita das informações que o Espírito traz. Paulo fala que o que profetiza, em Romanos 12, 6, profetiza na proporção da sua fé. Pronto. Então, a profecia, ela cresce e se desenvolve na maneira em que eu confio na palavra de Deus, na ação de Deus. Então, tem a ver com esse preparo na maneira de pensar. Então, eu não posso profetizar, usar palavras para profetizar que eu não estou nesse âmbito. Então, a gente, por exemplo, vê uma pessoa falando contra a cidade, intercedendo na cidade, falando sobre autoridade política, sem ela ter sido confiada a ter autoridade para confrontar isso. Não, porque a gente tem que confrontar. Não, a gente não tem que confrontar. A gente precisa primeiro de uma palavra. Então, dentro disso aí, a gente não faz a especificação, ofício e dom. O dom de profecia, 1 Coríntios 14, 3, é para os homens, uns para os outros. O funcionamento profético não é para todos que profetizam. Sim. Então tem essa diferença, então são âmbitos na maneira de falar, essa humildade. Porque eu vi o profeta tal profetizando assim, eu pego o jeito dele profetizar e profetizo igual. Vai dar ruim. Sim. Porque a proporção de desenvolvimento desse cara não é a mesma. Sim. Que... Pegando essa sua resposta, é uma pergunta aqui que surgiu no grupo. O profeta conseguiria discernir se aquela pessoa está ou não preparada para receber tal profecia? Não só tem como discernir, porque ele não só discerne, porque ele tem que ter a habilidade de modelar a palavra. Você modela a palavra para que ela chegue na pessoa da maneira adequada. Eu vou voltar na Jesus com a mulher samaritana, me dá um copo de água. Entendeu? Ele não chegou, ela falou, não tem marido. Ele não falou, mentirosa, você tem sim. Eu sei que tu tem. Não, disseste a verdade. Você falou certo, é isso. Então, a comunicação é uma ponte. Que você sabe com quem você está se comunicando e você sabe de quem você está comunicando. Deus não trataria ninguém assim. Eu tenho que pensar como Deus trataria essa pessoa. Sim. Como Deus trata, como Deus
como Jesus falaria com ela. Pronto. Como Jesus Tão falaria. importante do que fazer é como fazer. É como fazer. Pronto. Por isso a mentalidade profética precisa ser formada. Quando me perguntam, mas escola para aprender o quê? O como fazer. Na escola profética tu não vai aprender a ter o dom. Não, como você usa o que você tem. E tudo é assim. Nós somos de uma cultura na igreja em que muita coisa é desenvolvida somente pela intuição. Eu gosto de tocar, eu toco, quero tocar na igreja. Não há um estudo para tocar. Não há um estudo para ser músico. Não há estudo para cantar. Não há estudo para poder falar, ministrar, pregar. Tudo nós queremos fazer intuitivamente. Por qual é a desculpa? É para Deus e é o Espírito que faz. Só que você vai ver que o desenvolvimento dos ministérios, até na Bíblia, Deus utilizava do desenvolvimento da pessoa. Sim. Se Paulo escreveu o que escreveu, era porque ele era um grande rabino. Pedro fala assim, nem eu entendo Paulo. Sim. Claro, ele não foi rabino. Entendeu? Mas Paulo sim, então Deus usou o que Paulo era. Deus usou. E esse lance da palavra, pega a palavra e sai correndo, você vai ver que, a gente está falando da vida de João Batista, ele vai para o deserto levado pelo pai, com 12 anos, no Bar Mitzvah. Porque o pai tinha que entregar ele para a escola sacerdotal, mas ele ouviu o quê? Não, ele não vai ser assim. Então, o pai orientou João, e João viveu até os 30 anos, 18 anos se desenvolvendo, para trabalhar um pouquinho só. João Batista não teve ministério de longos anos, João Batista não viajou para outros países, não publicou livro, né? Não tinha seguidor no Instagram. Não tinha nada. Ele simplesmente desenvolveu uma palavra. Eu gosto que diz que ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Isso eu sei porque o nome do meu filho é João, por conta de um livro que eu li seu, Arder Iluminar. e Iluminar. Isso. É. E aí numa conferência também que nós fomos Que em legal, Curitiba, cara. ouvimos uma palavra e Deus foi bem claro. Falou, vai ser menino e o nome vai ser João. Minha esposa pirou. João o quê? Eu falei, Deus falou só João. Vamos botar João Pedro. Eu falei, não, João. Deus falou João, é João. E estava muito conectado com aquilo que eu tinha lido, né? Uma mensagem de que ele iria arder e iluminar. E aí, então, isso aí eu falo que a vida de João, quando Jesus fala que ele era uma lâmpada, é porque antes da vida dele havia uma promessa sobre a vinda do Messias. E ninguém conseguia ver claramente como ia chegar essa promessa. Então ele veio iluminar para trazer a clareza de como a promessa ia chegar. Preparando o caminho. Isso. E ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa é uma função do ministério profético nos dias de hoje. Você ilumina, você traz a clareza para aquilo que não pode ser visto. E o profético, como eu falei, a linguagem é enigmática e é cheia de imagens imaginárias, né? Para atrair a atenção da mensagem ou para explicar coisas que você não consegue explicar. Mas ela não pode ser feita só por isso, por estereótipo, falar difícil, no sentido de enfeitar a palavra, sabe? Você precisa ser simples. A simplicidade carrega sabedoria. A sabedoria ela é movida pela simplicidade. Porque as ideias sábias de Deus são como loucuras. Elas são tão simples que são como loucuras. O homem mais sábio, o episódio que usam para poder falar da sabedoria dele era uma loucura. O conselho dele foi uma loucura, parte o bebê no meio. Isso é uma loucura. Sim, um rei falar, parte o bebê no meio. Tá louco? Sim, é a sabedoria de Deus. Porque ele estava revelando o que estava oculto. Então, essa simplicidade da sabedoria de Deus, ela precisa ser carregada para a profecia. Então, eu não procuro falar muito, eu procuro ser simples. Ele falou só para a mulher samaritana, chama teu marido. Ele foi simples. E ela chegou na vila falando o quê? Eu encontrei um homem que falou minha vida toda. Porque ele foi no centro da vida dela, por causa da simplicidade. Ele foi puro ao abordar ela. Então, a gente não precisa eu tenho que saber da vida da pessoa. E fica ali, Deus, me dá uma palavra para ela, me dá uma palavra. Não. Eu falo, Senhor, eu quero amar a ela. Eu quero amar essa pessoa. Eu quero servir essa pessoa. Me permita orar por ela. Me permita ter palavras com ela. E você vai, e o Espírito vai fazer.
É legal porque o livro que eu tenho lido ultimamente, O Pastor Aprovado, fala muito sobre esse amor ao próximo, né? O livro agora está fazendo conexão, tudo aquilo que eu estou lendo, referente a esse amor. A gente tem mais uma pergunta aqui no grupo, mas antes de dizer para quem está nos assistindo que nós estamos no Imersão Missional 2024 e esse barulho, às vezes, vocês escutam alguns gritos, é porque simultaneamente está acontecendo um avivamento, porque está acontecendo Imersão Pequeninos. E enquanto nós estamos aqui gravando o podcast, está acontecendo Imersão Pequeninos, lá no espaço ministerial, onde tem as irmãs estão lá ministrando sobre nossas crianças. Inclusive, eu queria honrar a vida delas com uma salva de palmas. Vamos aplaudir essas nossas irmãs, porque enquanto nós estamos aqui, elas estão se doando, porque para que essas crianças sejam ministradas pela palavra também e futuramente estejam firmando alicerce, né? Firmando alicerce, né, no Rio de Janeiro. Deixa eu... Em conversa com o Fábio, a gente conversou antes da imersão, a gente chegou num tema. Se a gente tivesse que dar um tema para esse podcast, porque a gente está na imersão missional e há alguns anos a gente está repensando, né? Eu gosto muito de repensar. Venho de uma escola, de uma igreja centenária, e quando eu vejo que muita coisa em mim está pronta, eu me dou o direito de repensar naquilo que eu acho que está pronto. E um dos termos que eu me dei direito a repensar nesses 5 anos de aprisco foi o termo missionário. E o que isso representa hoje no meio evangeliquez e até onde isso afeta a nossa vida, né? A ideia de que o missionário é quem porta uma passagem aérea ou um chamado para um lugar longe, um lugar distante, um lugar difícil, e que só vai se tornar o que Deus sonhou para ele nesse endereço, nessa geografia. Isso assolou minha vida durante 5 anos, e o Imersão Missional nasce desse termo, onde a gente parou um pouco de falar missionário e falou missional. Mas mais que diferença, isso são sinônimos, isso tem a ver. O conceito que a gente carrega aqui no aprisco é que o missional, ele não está esperando a passagem aérea ou de ônibus. Ele não está esperando um endereço novo ou uma geografia nova. Ele escolhe se tornar hoje, realizar hoje, obedecer hoje aquilo que Deus deseja para ele, crendo que o Senhor movimenta. O reino de Deus, ele é movimento. E o Senhor nunca teve dificuldade de tirar visto, de tirar passaporte, de abrir uma porta de uma nação que é proibido pregar o evangelho. Não tem esse tipo de dificuldade para o Senhor. Algumas dificuldades somos nós que colocamos como barreira. Quando o Senhor quer movimentar um filho, um servo, ele faz. E ele faz como quer, com quem quer. E dentro desse repensado termo missional, o que é ser missional? A gente pensou sobre o profético, o que a visão profética ela vai influenciar ou ela vai vir com um tipo de alinhamento nesse movimento missional que tem a ver com a missionalidade da igreja, porque Jesus treinou homens para continuar algo, até que ele voltasse para colocar tudo em ordem. E nesse processo é que nós estamos há 2024 anos, tentando desenvolver essa missionalidade que Cristo nos delegou, nos confiou. E essa visão profética, ela, com a influência, como ela atua nessa missionalidade da igreja. Né? Hoje a gente está aqui no aprisco, mas você é lá de Itajaí, Jordão vai estar aqui com a gente à noite, ele é lá de São José do Rio Preto. Então, tem irmãos de outros bairros e aqui irmãos de outras congregações. O fato é que se a igreja de Cristo, ela carrega a missionalidade dele. E como você vê essa atuação, dessa visão profética, desse desenvolvimento do ofício profético nessa missionalidade? Eu acredito, Xande, que com o passar dos anos para frente, nós vamos ser desafiados a desmontar estruturas de linguagem e o que nós nomeamos para poder dar lugar a algo novo. E dar lugar para esse algo novo é voltar mais ainda à essência do que nós devemos ser no mundo. O maior problema que eu acho nosso é que nós construímos muitas coisas que não são
totalmente caracterizado por aquilo que Deus nos mandou fazer, nos mandou ser no mundo como igreja. Como você falou, usavam a palavra missionário para a pessoa que vai. Isso não está na Bíblia, mas a pessoa achou versículos bíblicos para dizer que isso está. Então o problema não é só o que está escrito, é o que a gente usa do que está escrito. A gente cria termos em resposta dentro da nossa estruturação de vivência, que eles mesmos depois nos impedem de viver na essência o que a gente precisa ser. Sim. Porque quando vem uma palavra que desafia a gente ser a essência, a gente tem muita coisa para desfazer, que a gente colocou. Então, a visão profética nisso é justamente trazer um pouco mais de clareza hoje, não do que nós temos que ter, é o que a gente precisa retirar. Para a gente entender a nossa missão na terra, né, como igreja, o que Cristo ordenou a igreja, a gente vai ter que repensar o que a gente acha que foi ordenado a gente fazer. Porque a gente trata termos como se ele fosse bíblico. Por exemplo, grande comissão não é bíblico. Entendeu? Uhum. O envio missionário não é bíblico. São termos nossos, que a gente colocou na Bíblia. Que aquele texto diz isso. Por exemplo, Isaías falou, a quem enviarei? Isaías não foi missionário. Isaías não foi para lugar nenhum. O ser enviado não é ir para um lugar. O ser enviado é representar no lugar aquele que te comissionou. Sim. Então, mas a exigência que fica, mas eu preciso fazer, porque a gente criou. Tem muito do que a gente criou que a gente vai precisar abrir mão, vai precisar lançar fora. Eu não acredito que Jesus veio para formar uma religião. Jesus não fundou o cristianismo, Jesus não fundou a instituição que a gente tem hoje. Nós fizemos isso. Tem coisa que é boa, mas tem coisa que a gente vai ter que lançar fora. Para viver a verdadeira identidade, como a gente chama, missional. Né? Porque pensa, Jesus, no seu movimento, ele fez muitas coisas que contraria a nossa ideia de ser igreja. Ele não aceitou umas pessoas andarem com ele, ele mandou outros embora. O endemoniado de Gadareno, quando ele liberta, fala, deixa eu ir com você, não. Não, você não anda comigo. Você não faz parte disso. Ele tinha discípulos que estavam com ele, mas não andavam com ele. José de Arimateia é discípulo de Jesus, mas tu não vê ele no movimento. Então a gente precisa tirar todo estereótipo. A gente vai precisar ficar de novo num lugar natural, assim, de nu, sabe? Diante de Deus. E deixar de apresentar-se a Ele com os nossos galhos, né? Com as nossas roupagens de folha que a gente criou. Isso precisa sair. E a grande descoberta para mim dessa questão missional é a gente entender como igreja o nosso papel no valor da vida humana. Tipo, a humanidade, ela foi criada por Deus como coroa da criação. Deus quer mais que a gente cuide e ensine as pessoas a serem ser humano. Uhum. Jesus é o maior exemplo disso para mim. Ele diz, assim como o Pai me enviou. Como o Pai enviou ele? Como ser humano. Sim. Entendeu? A imagem que a gente tem de um Deus pregando para a humanidade é um Deus sendo humano. Como ser humano. Então a gente vai ter que repensar essa ideia de que eu chego para uma pessoa e eu preciso tornar ela uma coisa parecida com o que eu faço. De como é o lugar que a gente se reúne, de como, sabe, isso é colonizar, não é evangelizar. Sim. E a gente vai ter que abrir mão dessas ideias colonizadoras, que a gente só aceita as pessoas que caminham assim. A nossa missão vai ser ensinar o valor humano de dentro da criação de Deus, porque Jesus foi a prova disso. Ele se encarnando mostrou, está vendo a importância da humanidade dentro do plano de Deus, ao ponto do próprio Deus se fazer homem para ser conhecido. Uhum. Então a nossa mensagem não é ser focado para salvar as pessoas para ir para um lugar melhor. É salvar as pessoas para que elas entendam o valor delas diante de Deus. O valor do fato dele ter criado elas como seres humanos. E outra coisa é tirar essa ideia
de ministério, de missões de superstar. Dessa carreira ministerial ser algo como você faz sucesso, você é conhecido pelas pessoas e você está sendo visto por elas. Toda essa ideia, ela precisa sair do nosso meio, para a gente encontrar a naturalidade do que a gente foi chamado, né? Claro, tudo isso que eu estou falando é relendo a Bíblia sem o estereótipo, porque eu leio a Bíblia e prego grande comissão usando o versículo bíblico, mas isso não está lá. Sim. Né? Tipo, eles foram chamados por cristão, mas eles nunca se nomearam cristão. Foi um reconhecimento social a partir do tipo de vida que eles tinham. Então, assim, qual é mais importante, o tipo de vida que a gente tem que ter, sim, do que ser reconhecido? Então, sim. Esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer. E o trabalho profético vai estar nisso, de ajudar a gente a entender o valor das coisas, o valor do plano de Deus, vai tirar um pouco do glamour, vai tirar um pouco dessa sensação de que quando eu estou fazendo alguma coisa que está relacionado de estar diante de pessoas, eu tenho que entender que isso não é estar superior. Eu estou cooperando com um desenvolvimento comunitário de pessoas que estão vivendo a verdadeira vida que Cristo deu por ela. Deixa eu construir algo de cunho um pouco mais pastoral. Eu sempre tive dificuldade com essa ideia de que eu escolho amar pessoas de uma geografia e me escondo desse amor na geografia que eu estou. Não faz sentido. Não. Por exemplo, eu tenho um chamado de amar as crianças pobres da comunidade, mas as crianças dos membros mais abastados, eu não me importo. Eu não me importo. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Vou além. É óbvio, a gente tem amigos que hoje moram fora do país, que foram movimentados pelo Senhor. É óbvio que a gente não está anulando aqui um agregado Senhor de uma geografia específica dentro daquilo que Ele está construindo em você, na sua família, na sua casa. A gente não está desconstruindo isso, a gente só está repensando a ideia de que no Evangelho não há uma exigência de uma geografia específica para você começar um desenvolvimento da pessoa que Deus te chamou para ser. Esse tipo de fragmentação é coisa nossa, não é do Senhor. E aí quando você fala, por exemplo, grande comissão, o ir de pregar o Evangelho, o texto é claro, Judéia, Samaria, mas parece que o martírio dos confins da terra nos seduz a uma vaidade. Eu não sei se eu estou sendo claro. Sim. Parece que existe uma vaidade pelos confins da terra, e por isso eu me calo na Judéia, em Samaria, que é o meu bairro, que é a minha cidade, que é o lugar que eu estou hoje. Então eu ambiciono um futuro a partir de um martírio que eu julgo desejar. E aí é um outro problema de ordem teológica. Martírio não é algo que você deseja, mas é uma separação divina. Por isso precisa de uma capacitação divina. E a gente vê jovens indo para o campo viver o romance de um martírio ao qual não foi separado. E aí ele encontra na geografia que sonhava os problemas naturais daquela geografia. E sabe o que acontece, Xande? Nisso tudo aí é o que a gente está abordando do texto. Vamos pensar aqui, ó. E vocês serão minhas testemunhas. Sim. Ele não está falando que vocês irão para ser minhas testemunhas. Sim. Então não é a passagem da palavra não tem a ver com o movimento. Ela tem a ver com aquilo que vai sendo realizado, vai expandir. Sim. E serão minhas testemunhas. Sim. Jerusalém, Judéia, aos confins da terra. E aí Lucas continua a sua narrativa nos capítulos mostrando essa extensão. Os objetivos da palavra de Jesus, serão minhas testemunhas, Jerusalém, até os confins da terra, ela tem como objetivo deixar claro para os judeus que a promessa não era só para eles. Não tem a ver com missões. Exatamente. Entendeu? Aí a palavra testemunhar também a gente coloca no conceito de morrer por. E a palavra
martírio, mártires, no mundo da época não tinha essa conotação. Sim. Era só alguém que ia depor para dizer, eu sei, eu estava lá, eu vi, eu sou testemunho. Então não era ser o ser testemunha não fazia automaticamente a pessoa ser condenada à morte. Sim. Tá? Ou viver uma vida como Paulo, de cadeias, de chicotadas. Isso aconteceu depois. Sim. Tá? Tanto que teve eventos na vida da igreja assim, Tiago é decapitado, Pedro é solto da prisão. Uhum. Então, o que Deus quer? Ele vai dizer que você nunca vai ser preso, vai ser sempre solto e nunca vai ser decapitado, ou Deus vai querer que você seja decapitado. Não. As coisas acontecem de formas variadas. A gente não pode taxar um padrão só, sabe? Padronizar. Já dá para perceber pela minha fala que eu sou uma pessoa que sempre estou voltado para isso. A gente precisa romper padrões. Porque os padrões, eles são lugares de segurança onde a gente não deveria se sentir seguro. Zona de conforto. A gente precisa ir atrás. Então, eu não sei se a ideia das palavras que Lucas escreve como Atos 1:8 é uma ideia de fazer missões. Como o que Jesus falou de ir, também Jesus não está falando sobre uma missão. Ele só está provocando um deslocamento de uma ideia. Primeiro, ele está querendo fazer eles entenderem que a promessa não era só para eles. Até porque mais forte que o texto é um acontecimento, a morte de Estevão. Uhum. O texto já havia, mas de repente vem a morte de um diácono, que começa a impulsionar uma perseguição. É Deus movimentando de forma que não havia mais o que escolher. Ou você vai ou você morre. E aí começa. Sim. Então, Deus tem suas formas. Não é a gente desejando algo muito intensamente, porque a frustração é certa. E muita gente gasta a sua vida naquilo que Deus nunca mandou fazer. Um grande desperdício. É porque, eu vou ser repetitivo, Deus quer nos formar. Então, para Ele não interessa tanto onde, o quando. Isso interessa para nós dentro da formação com Ele. Nós determinamos os tempos dos lugares onde nós estamos, mediante a como respondendo ao que Deus quer tratar com a gente. O povo era para ter uma travessia no deserto de 4 dias, ficou 40 anos. Sim. Né? Porque eles não utilizaram aquele tempo onde estavam para poder desenvolver o que Deus queria desenvolver. Então, o que eu acredito que é mais importante é estar aberta a essa possibilidade de ser desenvolvido por Deus. Né? E onde, como, isso é secundário, isso é periférico. Sim. Tá? Porque Paulo vai dizer que ainda que eu desse os meus bens aos pobres e desse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso não me aproveitaria. Então a gente precisa parar para pensar nesse amar, não como um jargão da moda, né? Tem que amar. O amor, ele é a ação libertadora de Deus. O amor de Deus, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E o medo ali, essa palavra medo, está relacionado com essas crises internas, de ambições internas, de inseguranças internas, de inveja, de ciúme. Tipo, o amor é capaz de libertar a gente disso, do nosso ego. Vaidade. O que ele está dizendo é que o amor liberta a gente do nosso ego. É só o exercício do amor. E o exercício do amor ao próximo não é fazer coisas com o próximo. Porque eu posso dar meu corpo para ser queimado sem amor. Eu posso dar todos os meus bens, mas não estar amando ninguém. Isso é loucura. Porque o amor tem a ver com o que me move mesmo, de fato. Então, eu não estou focado muito no que eu vou fazer. Se é a água, se é... Não me interessa. Se é o microfone, se é o som, a música. Isso tudo secundário no que eu quero cumprir. De amar a Deus e ao próximo. É tudo secundário. Sim. O meu ministério é secundário. Os dons que Ele me dá é secundário. O pregar é secundário. A questão é que tipo de relação eu estou desenvolvendo com Ele na minha história. E aí a gente vai entender frustrações, acertos, erros, abandono. Tudo isso Paulo disse que ele foi passando por isso. E Deus foi se apoderando dele.
né? Ele falou, Deus foi se apoderando de mim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, cada situação que você vive, você deixa Deus se empoderar, deixa Deus fortalecer, e Deus vai construindo em você uma pessoa melhor, vai construindo você para o futuro, para frente, e não ficar preso no estereótipo das coisas, como tem que ser, como foi com fulano. Por isso, tem uma coisa que eu evito de contar as minhas experiências espirituais, no sentido de visões, o que eu vivi, porque a pessoa fica assim, nossa, eu quero também. Né? Eu queria estar assim, num lugar, um dia, um anjo aparecer. Nossa! Uma vez o meu mentor falou isso para mim, né? O meu mentor falou para mim assim, eu falei, poxa, eu queria ver. Aí ele falou, para que você quer ver? Você tem que pensar no que vai ser proveitoso o que você quer. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Então, assim, às vezes a gente quer coisas de Deus que não tem proveito nenhum. Há uma oração que a gente faz muito, que é iluminando os olhos do coração, trazendo o espírito de sabedoria e revelação, né? Iluminando os olhos do coração. Só que a gente não presta atenção no que Paulo fala. Eu tenho visto a fé e o amor crescendo entre vocês. Por isso eu peço que seja iluminado os olhos. Então, a iluminação ela só chega depois de outras coisas estarem desenvolvidas. Nós achamos que isso vai ser uma mágica. Entendeu? E aí oramos por isso. Isso. Mas não praticamos. Mas Paulo disse que ele ora por uma iluminação, da gente ter o espírito de sabedoria e revelação, para compreender as realidades espirituais que nós estamos envolvidos, para a gente saber o efeito do que já estamos praticando. E não para a gente ver o que tem que fazer. Ele fala, eu tenho visto e é sabido sobre a fé e o amor de vocês. Eu oro para que vocês vejam as implicações da realidade espiritual nisso que vocês estão, para que vocês se agarrem mais nisso. Porque tem heranças, tem recompensa e tem coisa nisso aí. Se fortaleçam nisso. Então o amor está implícito nessa herança, né? Sim. A herança. E aí a igreja de Éfeso perde o amor, né? Sim. É interessante. Sim. Deixa eu correr aqui, a gente está indo para o final já estamos bem avançados no horário, mas a gente tem algumas perguntas aqui. Em Lucas 4:24, Jesus disse, nenhum profeta é aceito em sua terra. Se a palavra de Cristo é nenhum, como explicar o que tem acontecido hoje, onde alguns profetas têm milhares de seguidores e são muito bem aceitos pelas pessoas? Cara, primeiro a gente tem que lidar com essa colocação de Jesus como um provérbio, né? Como um dito. Sim. Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então Jesus não está falando sobre exatamente incondicional. Nem sendo profético. Uma lógica incondicional, né? Ele não está determinando o que é isso. Não, ele só está falando que é uma coisa comum de acontecer, né? E esse contexto é desafiador porque ele está na casa dele, né? No bairro dele. Ele vai para Nazaré e ele faz a leitura na sinagoga. Alguém está dando spoiler porque eu estava pensando em falar sobre isso hoje à noite. Aí ele vai para Nazaré e ele fala. Porque ele fala isso? Aí que está. Porque começam a tratá-lo pela familiaridade. Não vive entre nós as tuas irmãs, esse não é filho... Porque a maneira do que ele está expressando, a grandeza do que ele está expressando, não entra na cabeça deles pela pessoa de quem Jesus é. São pessoas que viram de criança, pô. São pessoas que conhecem as irmãs, a família, e falam assim, não é possível, não bate. Então Jesus está dando a entender que a familiaridade ela pode reduzir as possibilidades daquilo que Deus quer operar. Então um profeta não é reconhecido na sua própria terra. Então às vezes a familiaridade que as pessoas que cresceram, que viveram num território do profeta, quando ele está declarando as palavras que Deus o chamou, sabendo que ele é fraco, como ele é fraco dentro do conhecimento da familiaridade que você tem com ele, porém existe um tesouro nessa fraqueza, nesse vaso de barro. E aí você perde essas realizações, você não tira proveito das realizações. Então, a gente precisa também lidar com isso com naturalidade. Agora, a gente não pode achar que isso é o automático. Profeta na sua casa não tem honra, né? Na igreja, né? As pessoas falam isso. Mas a chamada de atenção a gente tem que tomar cuidado com a familiaridade, de julgar a pessoa pelo que você sabe da vida dela, da história dela, e não é possível que isso está acontecendo agora aqui, porque aqui... Então, essa familiaridade que eles tinham com Jesus, possivelmente Jesus
pode ter quebrado o telhado de alguém jogando bola, né? Quando criança fez alguma coisa, que eles falaram, nem ele não vive entre a gente. Então, essa lógica da gente de, mas eu sei quem ele é, como é que isso está acontecendo com ele? Então, eu acho que essa passagem chama a nossa atenção para isso. Lembrando que quebrar o telhado jogando bola é coisa de criança, tá? Jesus não pecou. Ok? Jesus não pecou, irmãos. A Bíblia diz que Jesus não pecou. Mas ele poderia não ser tão bom de futebol. Pô. E tudo bem. Tudo bem, pô. Algumas perguntas aqui, eu vou puder responder de forma mais objetiva. Mais rápida, né? Tem uma aqui que acho que você até já respondeu. Uma igreja que tem um profeta tem mais organização e ordem na manifestação do Espírito Santo? E no culto vejo muitas pessoas esperando receber uma profecia. Isso seria imaturidade? E aí tem outra pergunta. Pois temos o Espírito Santo, o profeta não estaria vindo confirmar uma direção que não estamos obedecendo? Não. A gente não é errado ter expectativa em ter uma palavra. E não é errado a gente pensar que o outro pode me ajudar, trazer clareza na minha vida, naquilo que eu preciso ainda compreender, que eu não estou vendo. Ninguém sabe tudo sozinho, ninguém percebe tudo sozinho. E eu não gosto dessa ideia, ele vem para dizer o que o Espírito já está me dizendo. Não. Quando uma palavra chega, ela não está sujeita a isso, entendeu? Sujeitar a profecia e caracterizar ela como uma palavra que vem confirmar o que eu já estou vivendo, não. Não, porque ela pode ser improvável. Né? Saul estava procurando jumentos e Samuel disse para ele: você vai ser ungido rei. Como assim? Ele não foi atrás de Samuel, ele foi atrás de Samuel porque o profeta era vidente, poderia dizer onde está um jumento, e ele fica sabendo que ele é rei. Então não tem essa lógica, entendeu? De confirmar as coisas. Trazendo só um agregar aqui, da importância dessa coisa do profético. Há um tempo atrás você me procurou e falou: cara, a gente precisa conversar, você precisa me dizer o que vocês estão desenvolvendo, com a preocupação de que em algum momento dessas suas vindas desenvolver algo que agregue, que construa. Com certeza. Então essa preocupação não é você chegar na casa dos outros e vou soltar o pino da granada e vou... Não. Sim. Então essa preocupação é que traz um profético bíblico responsável com desenvolvimento e respeitoso, e não apenas uma sensação. O profeta que busca o arrepio não constrói. Só tem uma coisa que é legal de deixar claro: a diferença da profecia e do profeta, né? Tipo, a profecia, ela está no âmbito que a gente já falou aqui para todo mundo, né? O ministério do profeta não está focado em profetizar para as pessoas. Que também não está errado você ter uma expectativa de... Eu sei que teve práticas abusadoras disso, né? Da irmã na casa da fulana de tal, do fulano de tal que entrega a palavra, tem um pix. Hoje eu sei que tem tudo isso errado. Mas a gente não pode jogar água suja fora da banheira e a criança junto. A gente só tem que tirar a água suja. Então, nesse sentido, o trabalho também faz parte do trabalho profético, você orientar as pessoas por meio da profecia. A pessoa chegar: eu preciso de uma palavra, você pode orar por mim? Dentro do âmbito que a gente está falando aqui, saudável, não tem problema nenhum, porque em Deuteronômio 13:18, Deus fala: não consulte necromantes, nem mágicos, nem médicos, eu vos darei profeta. Então também o trabalho do profeta é atender algumas pessoas com palavras, porque eles foram dados para que o povo de Deus não consulte feiticeiros, entendeu? Agora, se tem muito feiticeiro no meio do povo de Deus, isso é outro problema. Legal. Cajado pastoral talvez ajude. A gente está indo para a reta final já, mas antes eu queria... Você falou sobre a escola de profetas, você tem a classe Issacar. É isso? Classe Issacar. Fala um pouco sobre ela. A classe Issacar, o nome é inspirado numa tribo que Israel tinha, a tribo de Issacar, que primeiramente recebe a palavra de Jacó sobre ser um jumento que carrega os cargos nos seus ombros e fala de ajudar as pessoas a se movimentarem, né? E essa forma que essa tribo ajudava era conhecendo o tempo e as épocas, como Israel tinha que se movimentar. E eu tenho uma atração por essa questão de ajudar movimento, criar movimento, gerar movimento. Essa preocupação que eu falei com o Alexandre: me diz o que você está pensando, como vocês estão vivendo, a visão que vocês têm,
para eu auxiliar naquilo que eu emprestar meu binóculo. Eu empresto meu binóculo. Então, a classe ela tem como um sentido de gerar um tipo de movimentação de escolas e treinamentos de desenvolvimento da mente profética. Dentro dessas escolas, desses treinamentos, tem escolas que eu chamo de capacitação e habilitação profética, que você conhece o que são os dons, como eles se movem, muito do que a gente conversou aqui hoje. E tem a escola de desenvolvimento profético, que é voltado para desenvolver o serviço profético na igreja, que também a gente conversou aqui hoje. E a gente está com algumas aulas na plataforma, classesak.com.br, tem umas aulas lá, free, né? A gente escolheu não colocar preço nas aulas, a gente orienta as pessoas a fazerem ofertas, doações, porque a gente não pode mais aceitar o mercado, porque teve pessoas que aprenderam com a gente sobre Profética Escola e hoje cobram caro, que eu não cobrei a ela. Sim. mas eu queria provocar no coração do povo de Deus a generosidade, tipo, ao invés de ter um preço, né? Então, a gente tem lá o link, é classesak.com.br, você tem que se inscrever, faz as aulas, eu estou subindo aulas, eu tenho aulas da ECAP inteira, são mais de 10 horas de aulas que eu gravei e continuo gravando, a gente está subindo lá com aulas, você pode entrar no meu Instagram, tem os links para a plataforma, tem um link para o grupo no WhatsApp, onde eu posto, né? Eu estou fazendo, abrindo as escrituras, que é também essa ênfase profética de como estudar a Bíblia toda segunda-feira, e também está subindo as aulas para a plataforma, tem umas coisas legais assim para cooperar. Deixa eu não ia falar não. É rápido. Fica à vontade. Eu não sei para onde esse podcast vai chegar, então eu preciso falar uma coisa aqui. Irmãos, dizer que as vagas são limitadas e está acabando para provocar inscrição é mentira, é engano e é pecado. Amém. Eu lembro de uma escola que ele esteve, e a escola que nós fizemos, né, acabou sendo uma denúncia, porque era um período em que fazia-se muitas escolas ministeriais e cobravam-se a partir de R$150, lembra disso? E a gente conseguiu fazer uma escola trazendo os mesmos ministros, cobrando R$30 por mês, né? Acabou sendo uma denúncia. Quando Jesus fala a gente vai pregando, né? Vai falando. Quando Jesus fala da oferta da mulher, da viúva, e ele fala que ela deu tudo, é porque ela ofertou sem esperar nada em troca. Porque o que vai ocorrendo ali no texto, você vai lendo, ele fala da oferta dela no templo, e ele vai passear com seus discípulos, eles mostram as construções do templo, que foi construído com a oferta dos ricos. Então, o que Jesus está dizendo que a oferta daquela mulher iria derrubar o templo. É isso. E antes da oferta dela, ele vai falar, muitos passaram aqui e depositaram grandes quantias. Mas a dela... Aí ele fala que quando eles mostram, tá vendo isso tudo bonito, ele não vai ficar pedra sobre pedra. O que derrubou o templo foi a oferta da mulher. Dela. Uau. E a gente precisa de uma ação para derrubar uma estrutura, entendeu? É profético. Uma imersão missional 3 dias com comida, hospedagem grátis começa a bater na estrutura. Quero te agradecer, Fábio, por estar aqui com a gente no Imersão Missional, evento que acontece todo ano, e como nosso pastor falou, é um evento gratuito, né? O Senhor desde o início colocou isso no nosso coração. Eu lembro que o primeiro, a Fernanda falou, Xande, mas e se bater 300 pessoas? Quantos você quer? Ele falou, quero 300, 400, 500 pessoas, vamos embora. E nós estamos hoje, né? Estamos aqui mantendo a palavra daquela que o Senhor nos deu, né? Desde o início, um evento gratuito, trazendo pessoas para que possam estar tocando, para que possam estar liberando algo da parte de Deus sobre nossas vidas. Eu queria falar uma coisa, né, que eu sei que vocês têm nos abraçado como família, né, o fato de a gente estar aqui vindo no Rio de Janeiro, e muitos sabem ou não que a gente teve problemas sérios, né, graves, há 5 anos atrás, vai fazer 5 anos, 4, 5 anos. Mas nós procuramos o caminho da restauração, e hoje a gente está muito bem, minha família está bem, a gente está bem para servir, porque Deus não tirou o serviço, porque se Ele tivesse tirado também, a gente aceitaria. Então o desafio hoje
é encarar, estar aqui é desafiador. Porque poderia ser mais confortável não precisar estar aqui, né? Você está vivendo uma outra vida mais comum e o fato de eu ter um chamado genuíno é que me faz estar aqui, mesmo tendo cometido erros. Então, eu quero a oportunidade de poder servir de maneira digna o que eu recebi como chamado. Então, eu agradeço vocês por suportar a gente aqui, suportar as pessoas também. Em amor. Em amor. E eu queria deixar isso registrado nesse podcast, porque é um lugar especial, né? E nós estamos bem, a nossa família está bem, a gente está orando para os próximos passos nossos como família. E é isso, é um prazer estar aqui mais uma vez. Amém. Quero te agradecer. Ótimo livro, hein? Faz o mexanho. Livro do Caio Santana. Caio Santana. Eu não li, mas já leram, disseram que é muito bom, tipo o Silvio Santos. Do que eu, Fábio, esse livro aí. Rapaz. Isso é uma intriga, se você sair O cara por aqui... que escreve o prefácio... Não tem também? Tu já tem o livro? Não, eu tenho. Ele leu primeiro, né? Ele leu pra fazer Eu um recebi prefácio. ainda quando estava em PDF. Olha, não, tem que ser, né? Aquele negócio de prestar conta pro pastor. Mas eu cheguei já ganhando, cara. Eu feliz pelo Caio. Muito Parabéns. feliz. E que venham mais. Hoje, né? Vai ser hoje. Ele vai falar um pouquinho antes de você pregar, ele vai falar um pouquinho do Já vai tirar do meu tempo, hein, Caio? Isso. Vamos ter que Mas compartilhar a venda de livro, Caio. Como você já falou um pouco, né, da palavra aí, de que foi uma pergunta, então vai ser tirado desse tempo, não precisa mais falar sobre Jesus, né, de Lucas. Quero te agradecer, Fábio, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Feliz. E dizer mais uma vez, agradecer ao nosso apoiador, a Era Gospel, que nos apoiou esse episódio, você que está à procura de moda evangélica, Era Gospel é o canal. Só procurar lá no Instagram. Essa camisa linda, ó, é da Era Gospel. Tô bonito? Aleluia. Curtiu? O dom da fé. É isso. Quero agradecer também a todos que estão aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. E não deixe de seguir o nosso canal. Siga-nos no YouTube, Aprisco Comunidade Cristã. E no Instagram nós temos o Aprisco CC. E temos também Aprisco Cosmos, Bangu, Santa Cruz, Vindo Lagoinha e além fronteiras. Né? Amém. Tem uma palavra que foram liberadas aqui até os confins da terra. É mesmo? Quem Então é foi isso. o responsável? A gente tá doido para pegar ele por aí. Muito obrigado. Siga-nos então nas nossas redes. Amém. E até o próximo encontro. Até a próxima. Valeu. Valeu.